Bom, vamos lá. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, no livro do profeta Isaías, se você puder. Quem não tem familiaridade com a Bíblia, Isaías está no Velho Testamento, num grupo que nós chamamos dos profetas maiores, que está lá Ezequiel, Jeremias, Isaías. Pegue o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46. Isaías é aquilo que nós chamamos no estudo do Velho Testamento do profeta messiânico. Isaías profetizou sobre o Messias, sobre a redenção, sobre o esperado do povo de Israel. No capítulo 46, nós vamos ler os versículos 8 até o versículo 10. E o texto vai estar na tela para vocês também. E você em casa, por favor, acompanhe conosco. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Irmãos, quando eu pensei como seria a New Life Church, não como seria no sentido estético, que prédio nós ocuparíamos, qual seria o design aqui do nosso encontro, se nós teríamos essas telas lindas, se nós teríamos... Não é isso que eu estou dizendo. Eu pensei a New Life Church como ela seria em termos de ser uma comunidade de fé, num lugar que já existem diversas outras comunidades de fé. O que nós queríamos para ser o nosso papel, o nosso lugar, a nossa contribuição neste local como uma comunidade dos filhos de Deus. E eu decidi na minha mente, lá atrás, algumas coisas que ao longo dos anos eu tenho tentado implementar aqui. Eu não estou dizendo de projetos, porque projetos tem diversas pessoas muito mais capazes do que eu na igreja que nos auxiliam. Eu não estou dizendo destas coisas, eu estou dizendo o seguinte: o que a nossa igreja quer representar? O que esse púlpito quer passar para as pessoas? Por quê? Porque eu percebia que já, e agora muito mais nesses últimos dias, que a Bíblia tem se tornado em muitos lugares, de uma forma muito forte, um livro de autoajuda, onde os púlpitos são usados como se fosse quase que uma aula rala, bem diluída de psicologia, para ajudar as pessoas só a enfrentarem o dia a dia. Tomar uma dose de ânimo dominical para aguentar uma semana de martírio e retornar no outro domingo para levar mais uma injeção. Mas também eu percebo que o cuidado que eu deveria ter com isso é que essa própria Bíblia, ela é encorajadora e ela nos ajuda e nos motiva. Eu percebi também que as pessoas encontravam no templo um lugar de realização, como se esse tempo de 1h30, nossa, hoje 1h15, aqui nesse lugar, fosse diferente das outras 23h30 que nós temos para viver. Que fosse diferente no sentido de santidade, de sacralidade, de comportamento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como se nesse lugar aqui você se comportasse de uma forma diferente daquilo que você comporta lá fora, seja na sua casa, seja com os seus amigos, seja lidando com as suas finanças, seja cuidando dos seus funcionários, ou seja você funcionário lidando no seu trabalho. Então eu fui percebendo essa dicotomia muito grande que existe, esse distanciamento entre o que a gente dizia encontrar no local chamado prédio, no momento chamado culto, do que é o restante da nossa vida.
Desde o trato das dificuldades, e a vida tem muitas, seja conjugal, criação de filhos, lidando com as nossas dificuldades aí da vida, do dia a dia, de finanças, enfim, havia esse distanciamento. Então, desde o início da New Life Church, e muito mais nos últimos 15 anos, por causa do meu próprio amadurecimento, eu transformei essa plataforma num lugar de uma teologia prática. Eu quero ensinar a Bíblia como a única regra de fé e prática, como a palavra de Deus que é inerrante, que não tem nada nela para ser acrescentado, mudado, feito nada, ela é perfeita. Mas eu quero que ela venha para a minha vida. E eu quero que ela vá para a sua vida. Eu não quero pregar para aumentar o seu conhecimento bíblico, porque, aliás, muitos de vocês aqui têm bastante. E parece-me que quanto mais a gente acumula conhecimento bíblico, sem uma encarnação desse conhecimento bíblico, esse conhecimento nos torna pessoas piores. Porque nós nos escondemos de trás de uma capa religiosa, mas o nosso coração não é transformado. E é engraçado que, se vocês perceberam no texto, Deus diz assim para o povo dele: rebeldes. Repararam no texto? Deus está afirmando algumas coisas que nós vamos ver, mas ele está dizendo, ó rebeldes. Ele não diz assim, ó meus filhos amados, queridos. Por quê? Porque o povo de Israel se comportava desta maneira, com rebeldia. E o que é rebeldia? Rebeldia não é a fuga da igreja. Rebeldia não é deixar de contribuir financeiramente. Necessariamente não é isso. Não é você faltar alguns domingos de culto. Rebeldia é uma atitude de incompreensão e, por causa dessa incompreensão, não se adequar à vontade daquele que é o Criador dos céus e da terra. Lá em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 7, Deus manda o profeta apregoar uma palavra de julgamento, não na porta do prostíbulo, não na porta ou na rua que nós chamamos da luz vermelha. Não sei se na sua cidade tinha isso, mas na cidade que eu cresci do interior tinha uma rua e a gente não sabia muito bem porque que era aquilo. Todas as casas tinham na porta assim, daquela rua uma luz vermelha. E depois que vai crescendo, vai entendendo, né? Esse distrito Não, Deus não mandou Jeremias ir pregar na porta ou na rua onde as mulheres vendem os seus corpos. Não. Sabe onde Deus mandou Jeremias ir pregar? Na porta da igreja. Deus manda Jeremias ir lá na igreja. Por que lá na igreja? Porque as pessoas têm a tendência de se esconderem por trás da religião como instrumento de edificação das suas vidas, sem, no entanto, ser transformado por elas. Então a pessoa frequenta culto, levanta a mão, sente uns arrepios, canta, dá um dinheiro e acha que está ok. Mas, irmãos, prestem atenção. A minha intenção não é promover mais um dia disto. É legal, quando o Rick estava aqui ministrando louvor, eu fico ali atrás, mas eu fico assim, doido de vontade de gritar, de levantar as mãos, porque é um momento muito envolvente, muito edificante, muito de perceber conjuntamente aqui a grandeza do nosso Deus e celebrar isto. Mas a minha intenção vai para além disso. A minha intenção vai para mudar o seu pensamento. Porque você não pensa o que você pensa, porque você faz o que você faz. Você faz o que você faz, porque você pensa da maneira que você pensa. E a Bíblia não é um livro de mudança comportamental. A Bíblia é um livro de mudança conceitual. E eu vou explicar isso para vocês em outras palavras. Pessoal aqui que de alguma forma já fez dieta. Eu acho que todos nós aqui, em um ponto ou outro, alguns pela saúde, outros para emagrecer, os outros porque querem ficar passando inveja nas amigas, para poder botar foto levantando peso de 200 pounds, enquanto a outra está mal dando conta de levantar a xícara de café e por aí vai. Não, independente disto,
Você sabe que toda vez que te disser não pode comer isso, isso, isso e aquilo, você se segura por um tempo, verdade não? Você é restringido por uma força externa. Mas a hora que na sua mente acabou aquilo, irmãos, eu convivo com vocês, muitos aí que fazem dieta e tem aquele trash day, não tem? O dia do lixo mesmo, de chutar o pau da barraca. O cara não chuta o pau da barraca, a barraca inteira. E é assim, vai no fundo do poço. Porque fala assim, eu estou livre nesse dia. O que aconteceu com essa pessoa? Teve uma mudança conceitual? Não. Teve um amordaçamento comportamental. Manietaram assim, ó. Mas o dia que solta, vai de novo. Então a Bíblia não é um livro de mudança comportamental. A Bíblia é para mudar os nossos conceitos. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele disse, se vocês não transformarem a mente de vocês, não vai adiantar, vocês não vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês, vocês não vão experimentar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, vocês não vão conhecer a Deus, porque o que nos muda não é a quantidade de informação que nós armazenamos na memória RAM, no hard drive da nossa vida, mas é o conhecimento que nós temos desse Deus, isso que nos transforma. Então, ligando tudo isso, eu pensei em compartilhar com vocês hoje, pelo menos 3 ou 4 princípios de acordo com o nosso tempo permitir, sobre o que sustenta então isso que nós queremos. O que sustenta? Porque eu vejo amigos que trilhavam um caminho bacana juntos, mas que como tudo na vida tem o teste do tempo e da convivência, enfrentaram um problema e não se comportaram como cristãos. Se comportaram da mesma maneira que o mundo se comporta. Eu converso muito com pessoas, e homens, e alguns me dizem, pastor, eu tenho um problema sério na área da sexualidade, eu vejo uma mulher bonita, eu não consigo ficar sem olhar, e aí o seguinte, eu fico assim para mim, não vou olhar. E a mulher passa, eu empurro meu rosto assim para o outro lado, mas parece que a força do rosto é mais forte, traz meu rosto de volta e tal. E eu disse para ele, para de empurrar seu rosto. Para de dizer que você não vai olhar. Mas como assim, eu posso olhar? Eu falei, pode. Hã? Pode olhar. Mas não é pecado? É. Mas então como é que eu posso? Pode. Poder você pode. E enquanto você ficar lutando com um comportamento e não com a compreensão do que esse olhar vai inserir na sua vida, não haverá mudança. O ponto não é se é pecado, se Deus está com um chicote, com a nota vermelha e a somatória dos seus erros vai te levar para o inferno. Não. O ponto é que esse olhar vai promover em você alguns sentimentos que você não deveria querer. Que ele vai abrir portas que não são saudáveis, que ele vai estimular sensações que você não deveria ter. Então é com esse conceito, não é com essa força comportamental. Vocês entendem, irmãos? E isso só o conhecimento de Deus e o trabalho do Espírito Santo faz na nossa vida. Então onde que repousa a base da nossa fé? Primeira delas, no texto vocês viram, chama-se soberania de Deus. Irmãos, Deus não é o nosso servo, Deus não é um milagreiro, Deus não é aquele que obedece os desejos meus e seus, Deus não é aquele que nós corremos para Ele quando a coisa fica muito apertada e a gente pede Ele logo para pôr uma água benta no problema. Esse não é o Deus da Bíblia. E também não é o Deus da Bíblia que promove no seu coração e no meu coração, muitas vezes, esse sentimento de estar perdido no mundo. Deus é soberano. O que significa isso? Ele é Senhor absoluto de tudo que há. De tudo, o texto diz assim, eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. E aí você pode dizer para mim, mas eu sei que Deus é soberano. Então por que você não exercita aquilo que a terceira canção que nós celebramos aqui
como verdade da sua vida. Não vale o pessoal do louvor, mas qual foi a terceira canção? O que ela diz? Eu confio em ti. Essa confiança é que precisa ser questionada. Você confia porque você agradou e você confia que o seu agrado foi forte o suficiente para fazer com que esse Deus poderoso se volte a seu favor? Você confia porque a quantidade de dinheiro que você deu vai mexer com o coração dele? Você confia porque você rezou ou orou demais durante a semana? Ou você confia porque você sabe que ele te ama? E que porque ele me ama, porque ele nos ama, nós podemos descansar neste amor. Deus é soberano. Salmo 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou a terra sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Deus é soberano sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. A arrogância e prepotência humana tem nos levado a questionar os atos que nós percebemos de crueldade, de injustiça, de embasbacamento diante da vida, do porquê que fazem com que crianças morram de fome, enquanto a riqueza do mundo está na mão de um número de pessoas que cada um deles poderia resolver o problema, literalmente, de países inteiros. Por que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres? Por que tanta violência? Por que tanto desprezo por causa da cor de uma pele, de um lugar que nasceu? Existem muitas coisas que nós não entendemos, que nós não temos respostas, que talvez nós não teremos resposta durante essa nossa vida, mas uma coisa sustenta a minha fé e deve sustentar a sua: Deus é Senhor, Deus é soberano. Ah, mas eu não concordo com Deus. Então um dia, o seu interessante, se você tiver essa oportunidade, você chega para Deus e fala assim: ó, o senhor errou muito lá, não concordo com o que o senhor fez. Mas a nossa fé está fundamentada nesse fato: não dorme o Senhor e não dormita o guarda de Israel. O nosso Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Mas você precisa saber que a soberania de Deus não transforma essa terra em céu. Aqui nós temos lutas, dores, dificuldades, sofrimentos e tristezas. Aqui nós temos coisas que não batem. Você fala assim: não bate esse negócio, não tem a ver. Tem isso aqui na terra. Mas haverá um dia que, por causa da manifestação do Filho de Deus, daquele que é Senhor sobre céus e terra, o Senhor voltará e cumprirá a sua palavra, e Ele reunirá os seus filhos, e haverá um lugar, irmãos, onde nós viveremos com o Senhor na eternidade. Você pode dizer amém para isso? Louvado seja o nome do Senhor. Sustenta a sua vida na soberania de Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor teu Deus. Há uma outra base que sustenta a nossa fé, tão desprezada hoje em dia, tão levada de qualquer jeito, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas ela foi escrita, sei lá quantos mil anos atrás, você põe na sua cabeça. Sim, ela é a palavra de Deus. Perfeita, inerrante, completa. Ela é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus ao longo de um extenso período de tempo, a diferentes pessoas, em situações específicas, mas ela é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Já tentaram desmascarar a Bíblia? Já fizeram filmes contra a Bíblia? Já botaram fogo na Bíblia? Já reuniram pessoas em praças públicas para queimar a Bíblia, para destruir a Bíblia? Já tiraram de um país inteiro toda e qualquer expressão da Bíblia, mas conservaram
pedacinhos assim no bolso de pessoas que clandestinamente guardavam um versículo, meia página, uma página, um quarto de página, não importa. E ao longo dos anos, quer dizer, a Bíblia prevalece. Ela prevalece. Tentaram dizer que ela não poderia entrar num lugar. Ela não entrou em forma, mas entrou no coração das pessoas. Ela é o livro mais lido. Ela é a fonte de inspiração. Ela é a fonte de nutrição da nossa fé. Ela é a carta que revela o nosso Pai. Ela é o caminho que nos leva para Jesus. E ela é o caminho que nos mantém em Jesus. É ela que nos ensina sobre a nossa condição moral decaída, mas é a mesma que ensina sobre a restauração que existe em Jesus Cristo de Nazaré. Ela não é um livro da religião, ela é uma carta de Deus para os seus filhos. Ela não é propriedade de uma igreja, do clero, ela é para todos nós. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para que nela você veja Jesus. Não para que você tenha textos para defender as coisas que te interessam. Não que você encontre versículos para sacá-los na hora, no momento que você quer guerrear na vida. Não! Guardei a tua palavra, onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. A Bíblia, queridos, ao longo do tempo está desmoralizada, com as pessoas atacando a Bíblia. Ela não é pregada com íntegra em muitos lugares. Mas isso não, nada faz disso. Muda, o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo, porque eu acho que a Bíblia é sexista, é machista, é isso, aquilo. Ela é a palavra de Deus. O meu achômetro, o seu achômetro, é em segundo plano. A Bíblia é a palavra de Deus apta para nos ensinar a lidar com todos os problemas da vida, até mesmo com aqueles que ela não contempla. Porque muitas das realidades que nós enfrentamos hoje não foram tratadas e nem endereçadas na Bíblia, porque elas não eram parte da história do momento em que ela foi escrita. Porém, presta atenção, todo e qualquer problema que eu e você enfrentarmos hoje, ele tem base escriturística para aprendermos a lidar com ele. Ele pode não tratar. Alguém me perguntou sobre a eutanásia esses dias atrás. E aí a pessoa disse assim: a Bíblia não fala sobre eutanásia. Então como é que o senhor quer que eu me posicione biblicamente sobre a eutanásia? Não, a Bíblia não fala sobre a eutanásia. A Bíblia fala sobre a sacralidade da vida. A Bíblia fala sobre sofrimento. A Bíblia fala sobre dor. A Bíblia fala sobre amor. A Bíblia fala sobre egoísmo. A Bíblia fala sobre nós queremos nos colocar acima de todas as coisas. A Bíblia fala sobre o desejo meu e seu de sermos Senhor da nossa vida. A Bíblia trata de todo o assunto. Não talvez com o rótulo que você quer. Por isso, você não pode selecionar de conhecer uma parte da Bíblia. Por isso, você não pode se contentar em ficar ouvindo a Bíblia ser pregada somente nas partes que interessam, que fazem bem. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Por quê? Que eles lá em Marcos capítulo 13 diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Nossa fé está sustentada num Deus que é soberano. Nossa fé está sustentada na Bíblia, que é a palavra desse Deus escrita a nós. E a nossa fé deve estar sustentada em mais um princípio que eu quero compartilhar com você. Povo de Deus. Povo de Deus, irmãos. Olha, para o povo de Deus aqui nós poderíamos dar diversos significados ou sinônimos. Nós poderíamos dizer que o povo de Deus é a igreja. Aí você diz assim: mas não é possível, pastor, Deus juntou um povinho aqui. Nós podemos dizer que o povo de Deus é a comunidade judaica. Mas aí você também lê que isso não é a realidade. O que é o povo de Deus? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois disto, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro,
com vestes brancas, segurando palmas nas suas mãos, aquela flor, palma, né? Aqui, bem específico, está falando daquele período que nós chamamos de tribulação no estudo do Apocalipse. Mas quem é esse povo de Deus? Esse povo de Deus são homens e mulheres, rapazes e moças, crianças, que lavaram as suas vestes, não a roupa sim, mas aquilo que cobre o coração, no sangue do Cordeiro. São aqueles que foram encontrados por Jesus, não é aqueles que necessariamente se tornaram membros de uma igreja, não são aqueles que compartilham do mesmo culto nosso, mas são aqueles que se encontraram com o Senhor do culto, com o Senhor da igreja, e eles estão aqui, estão acolá, são de pele diferente, falam idiomas diferentes, têm feições diferentes, não se vestem exatamente como nós, não é um clube, não é uma patota, não é uma turma, não é a gente do terno e da gravata, e nem da camiseta e da calça rasgada, é gente que tem furos diferentes na orelha, que pinta o cabelo de cor diferente. Esses dias para trás eu conversando com alguém no curso de membros, e na primeira reunião o cabelo estava azul, da pessoa. Eu vou olhar para o chão agora para não olhar para ela, para me ver que cor que está hoje. No segundo está de outra cor. E aí eu falei, olha, mudou a cor do cabelo. Ela falou, pastor, você nunca vai me conhecer pelo cabelo. Dá um jeito de me conhecer pelo meu rosto. Por quê? Porque a cor do meu cabelo eu mudo quase todo dia. Falei, E variou do quê? De azul, vermelho, sei lá, vou botar palavras aqui agora, laranja, rosa. É isso, é povo de Deus. É gente que usa camiseta, é gente que usa camisa. É gente que bota boné, é gente que não bota boné. É gente que tem a calça rasgada, é gente que não tem a calça rasgada. São rapazes. É gente que está num skate, é uma pessoa que está num emprego, numa multinacional. É alguém que está sentado em volta de uma mesa e é alguém que está no campo, capinando. É alguém que está na rua, sem saber onde vai dormir, e é alguém que também está num palácio. É o povo de Deus, queridos. A igreja tem sido agredida, aviltada. Ela tem sido protagonista de escândalos. Ela tem sido o fator que faz com que gente diga assim, eu não quero Jesus por causa da igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem erros, tem vergonhas, tem vexames. Tem gente fazendo em nome de Jesus o que é despicable, o que é imoral. Tem gente usando a fé das pessoas para tripudiar e para dominá-las. Tem gente tirando proveito. Mas eu posso te dizer uma coisa, a igreja de Jesus triunfará. E o nosso papel é lutar pela igreja de Jesus, com I maiúsculo. Não é nunca dizer que porque tem erro eu me abstenho, eu me afasto. Essa é uma mentira demoníaca que está seduzindo e ganhando o coração de muita gente que acha que é cristão. Não há um único lugar na Bíblia que Deus veio singular, foi sempre plural. Você será pai de uma grande nação, eu farei os seus descendentes como as areias do mar. É povo, é eclesia, é reunião de gente. Eu não sou cristão sozinho, eu sou cristão junto com outros que também labutam pela fé cristã. E eu sou cristão junto com irmãos e irmãs que lado a lado vão pregando o evangelho, e no meio destes tem gente que erra, e tem gente que não é, e tem gente que faz vergonha, e tem gente que fará vergonha, mas a nossa oração tem que ser, Senhor, livra-nos de sermos a vergonha. Mas o povo de Deus é promessa de Jesus que ele permaneceria. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nem as portas do inferno, Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja de Jesus triunfará. Nós vamos levando aqui, esse bando chamado igreja, com I minúsculo. No meio dele tem gente de Deus e tem gente que não é de Deus. No meio dele tem gente que é do capeta. No meio dele tem os próprios emissários de Satanás. E alguns ocupando até púlpito, como eu estou aqui. Vamos levando. Mas tem um dia, querido, que os anjos do Senhor virá fazer a colheita, que vai separar trigo e joio, que vai botar de lado aquilo que é para o celeiro, e vai botar de lado também aquilo que é para o fogo, para a queima, para a dor, para a destruição. São essas coisas que sustentam a nossa fé. A nossa fé não é uma invenção de ontem.
A nossa fé não é porque um pastor falou na internet e ele é famoso. A nossa fé não é por isso. Nós temos histórico. Nós temos um rastro. Nós temos não só um legado bíblico, nós temos um legado pessoal. Nós temos pessoas que ao longo dos anos viveram essa fé. Nós não nascemos ontem. Nós nascemos no Calvário. Nós nascemos muito antes do Calvário. Nós nascemos no Éden, quando Deus pronunciou sobre o homem e a mulher que haviam pecado uma promessa: vai nascer a semente dessa mulher. Você, referindo-se à serpente, vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai fazer o que, irmãos? Vai esmagar a cabeça da serpente. Por causa de uma igreja com placa denominacional? Não! Por causa de um povo lavado no sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus não tem nome. Ela não tem placa denominacional, ela não tem código litúrgico, ela não tem forma de louvor, ou ela não tem expressões que nós colocamos. Ela tem um povo cujo coração foi transformado, foi lavado, foi redimido. E agora, por causa desse episódio todo, a mente é transformada e as pessoas começam a agir de forma diferente, não porque tiveram o seu comportamento ajustado, mas porque tiveram a sua compreensão renovada. Amém? É isso que precisa acontecer se nós quisermos ter uma igreja que vai marcar a nossa geração, que vai dar um novo norte. Presta atenção comigo. Quais são as bases que você usa para lidar com as dificuldades que se levantam na sua vida? Quando a situação inesperada surge, o que te sustenta? Te sustenta é correr para fazer autopiedade em algum culto, para ver se Deus te escuta, ou o que te sustenta é o seguinte: eu vou para esse culto para celebrar o meu Senhor, que é imutável, que é eterno, que é Senhor, que é soberano e que me ama, e que com a situação boa ou difícil, Ele caminha comigo. Para que você corre para um culto? Tem muita gente. Eu acho que Satanás está usando, não tenho base assim, escriturística para dizer isso, mas reflexiva só. Sabe o que eu acho que Satanás faz? Satanás, porque a gente pensa no capeta como aquele animal assim, de chifre, com tridente, rabo pontudo, aquelas coisas que passam medo na gente. A gente pensa em Satanás dessa maneira. Isso aí, queridos, isso é infantilização. Isso é a coisa mais boba que existe. Só que o que ele faz? Como tem gente que ainda tem medo disso, ele aparece dessa maneira para alguns. E a pessoa com medo corre. Só que sabe quem que ele encontra? Ele encontra um que se parece com Cristo. Mas sabe quem é ele? O anticristo. Porque quando Satanás aparece numa forma que não nos amedronta, ele nos seduz. Irmãos, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você correr de uma coisa feia, de uma coisa que te dá asco, ou você correr de algo que te atrai, ou você correr de algo que te seduz? Eu e a Ana assistimos um filme essa semana e eu vi uma lição interessantíssima no filme. É uma moça que destrói uma família, vai matar o cara. Aí o cara fala assim para ela: mas eu tentei te fazer o bem. E realmente, ele tentou fazer o bem. Ela foi e falou assim: mas por que chegou na hora que eu te seduzi, você não disse não? E aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: nenhum dos que eu já matei disseram não. Tudo que eu queria era ouvir alguém dizer não. Porque ela era linda, porque as palavras que ela usava, porque a roupa que ela estava, porque os gestos que ela fazia. Qual é mais difícil, querido? Essa, ou a coisa asquerosa, mal cheirosa, podre? Isso aí qualquer um de nós corre. E eu não estou dizendo da sexualidade, eu estou dizendo da percepção que nós temos da intervenção satânica. Nós estamos ainda procurando gente que está babando, gritando, falando com voz de homem se for mulher, com voz de mulher se for homem. Nós estamos procurando ainda gente com força descomunal.
E nós não estamos percebendo a possessão maciça que acontece em mentes e corações que não atribuem à palavra de Deus, à caminhada com Deus, ao papel nosso na sociedade como cristãos. Tem muito mais gente possessa do que a gente imagina, possessa de um espírito humanista. Então, quando vão lidar com uma situação na vida, seja ela qual for, as bases não são mais as bases do Evangelho, é o que eu penso da vida. Então, nós somos patrões que não aplicamos o conceito bíblico para os nossos funcionários. E não é assim, gente, porque nós somos tão religiosos que o cara pensa assim, já sei. Então, todo mundo antes de sair, dá a mão aqui, vamos orar. Já viram isso? Não. Eu já fiz isso na minha vida. Uma vez me chamaram para orar todas as quintas-feiras de manhã cedo. Desculpa, Rick, foi eu aqui. De manhã cedo orar com o pessoal da empresa. 6 horas da manhã. E lá ia eu orar. Aí eu ficava pensando, gente, que coisa esse negócio aqui. Porque a gente está orando e tem um fazendo um sinal, o outro está fazendo outro. O outro está orando para o Buda, o outro está orando para Krishna, o outro está orando. E nós aqui no meio fazendo esse PT, achando que isso aqui vai mudar alguém, vai mudar a empresa. Tem nada a ver. Ser cristão é viver com os conceitos do Evangelho. De modo que, e aqui eu termino, a eternidade não seja mais para você uma questão de tempo e espaço. Eu vou repetir. A eternidade não seja mais para você, me dá sua atenção um pouquinho, uma questão de tempo e espaço. Por quê? Porque nós vivemos na perspectiva do futuro. Não, a gente vai viver da maneira que quiser aqui, da maneira que a gente... Por quê? Não, porque é para a eternidade. É lá na eternidade nós vamos estar com Deus. É lá na eternidade que não vai haver tanta beligerância. Aliás, não vai haver nenhuma guerra, não vai haver dor, não vai haver tristeza. É lá, é lá, é lá. Só quando você compreende as bases da sua fé cristã, você entende que eternidade não é questão de tempo e espaço, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. E, aliás, Paulo já disse isso na carta que ele escreve à igreja em Corinto. Que a gente precisa pensar na eternidade, sim, na ressurreição. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que tem gente esperando na eternidade para ter 12 virgens ou 10 virgens lá na eternidade? Sabia disso? Não sei o que o cara vai fazer com esse tanto, mas está esperando. Aí eu fico pensando o que a mulher está pensando em chegar lá na frente. Então tem gente querendo morrer, chegar na eternidade para ter 10 virgens. Tem gente querendo chegar na eternidade para virar um pássaro bonito, que não seja num lugar que menino tem estilingue e casse. Tem gente querendo chegar na eternidade para viver uma vida zen. Nós não somos os únicos que queremos eternidade, não, turma. E entre nós ainda há uns loucos que querem eternidade para ficar o dia inteiro em culto, cantando. Você já pensou uma eternidade de culto? Porque é eternidade, não tem início, não tem fim. O dia inteiro cantando, tendo culto. A pessoa está tão doente e fala assim, eu quero chegar para ficar adorando a Deus 24 horas por dia. Eternidade assim, desse jeito? Vocês estão entendendo? Aí outro fala assim, não, se isso aí for eternidade, tem um outro lugar mais ou menos no meio, não, porque eternidade desse jeito, aí não dá para ter um jogo de futebol, uma pescaria, um jantar na casa de amigo, não dá para ter assim, uma brincadeira que a gente gosta, não dá para ter, tem que ser o dia inteiro, tem gente que acha que nós vamos ser anjos voando de nuvem em nuvem. Tem umas coisas assim que, não sei onde vai dar esse negócio. Irmãos, somos eternos. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos eternos. Nós vamos morrer para essa vida aqui, mas nós somos eternos. Nós temos um espírito em nós, ok? Eternidade como questão de tempo e espaço é paganismo. Nossa eternidade já começou. A pergunta é se por causa das bases da nossa fé cristã, presta atenção, nós vamos trazer os conceitos da eternidade para aqui e começar a vivê-los agora. Se nós vamos tentar amar com mais pureza, porque isso tem a ver com o tipo de amor que nós experimentaremos no céu.
se nós vamos tentar implementar justiça, porque isso tem a ver com Deus, e Deus está em nós através do seu Espírito Santo. Se nós vamos tratar a pessoa com quem nós dividimos a vida, com respeito, com amor, com carinho, com cuidado, por causa da eternidade que já começou em nós, ou se nós estamos esperando acabar para poder ficar livre disso tudo. O que sustenta a sua fé em Jesus? O que sustenta andar com o povo de Deus? E eu queria convidar você para ficar de pé e a gente orar um pouquinho. Quem sabe, irmãos, aqui nesse encontro nosso, alguém vai entender o seguinte: olha, eu não compreendi, não é assim que eu compreendi a fé. E quem sabe você pode, nesse momento agora nosso, você que está em casa, não é entregar a vida para Jesus, é que é uma outra coisa que eu discordo às vezes. O pessoal fala assim: pastor, levantei a mão, converti, vamos dar 2 anos aí para ver isso. Vamos perguntar à sua mulher como é que foi, se você converteu. Vamos lidar, você vendeu para alguém, você comprou de alguém, vamos ver como é que, se você, não é se levantar a mão num culto, não. E precisa, e nós vamos fazer isso agora, não levantar a mão, mas nós vamos fazer isso agora. Mas você converteu? Vamos conversar com quem convive com você daqui 2, 3 anos e está tudo certo. Porque talvez você ficou empolgado, mas você não teve a sua compreensão transformada. Mas quem sabe essa manhã pode ser uma manhã para você que está aqui, você que está em casa, vir dizer o seguinte: eu entendi. E aí você vai levantar uma mão para Jesus, mas não é uma mão para dizer o seguinte: Jesus, estou aqui, me entreguei ao Senhor, pronto, acabou. Não, não é Jesus, levantei minha mão para ver se o Senhor segura nelas. E o Senhor me ajuda a caminhar, e o Senhor me direciona, e o Senhor conversa comigo, e o Senhor vai me orientando, e o Senhor vai mudando minha forma de ver pessoas, de ver situações, de ver o mundo, Jesus. Eu levantei a mão, mas sabe na verdade o que é que eu queria ter levantado? Era meu coração, para o Senhor pegar ele, e o Senhor ir me ajudando, apontando para mim, dizendo: Manuel, está aqui, é isso aqui que precisa sair, isso aqui precisa entrar. Sabe, Jesus, hoje eu estou entregando ao Senhor para começar uma eternidade, não é tempo e espaço lá na frente, é agora. Vamos orar, queridos? Dá 2 minutos para você mesmo, põe a mão no seu coração. Pai querido, nós nos reunimos aqui, debaixo, Senhor, da presença do Teu Espírito. É o Teu Espírito que governa cada minuto desse encontro nosso, Senhor. Às vezes na tentativa de fazer bem feito a gente até atrapalha, mas o nosso desejo é que tudo que aconteça aqui, Senhor, tudo seja debaixo da direção do Teu Santo Espírito. Porque Deus, nós precisamos de um povo de Jesus na terra. Nós precisamos de um povo de coração transformado, de mente renovada. Nós precisamos de eternidade aqui e agora, Senhor. Nós precisamos de quebrar essa barreira, é como se fosse aquele portão que atravessa para a era vindoura. Nós precisamos quebrar isso e deixar vazar a eternidade para os nossos dias, Senhor, e viver como homens e mulheres de Jesus, coração transformado, mente iluminada. Nossa fé está fundamentada naquilo que nada pode abalar, Senhor. E no momento de maior perplexidade, nós não corremos desesperados, nós voltamos para a base, colocamos o nosso pé no fundamento, na pedra de esquina que é o próprio Senhor Jesus. Nós nos sustentamos naquilo que não pode ser abalado. Senhor, eu quero orar sobre a nossa comunidade aqui distante. Transforma, Senhor, a percepção nossa. E que através da transformação dessa percepção mude todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, eu oro pelos relacionamentos conjugais. Que haja entre os casais, ó Deus, a habilidade de perceber isso, que é ser de Jesus. Eu oro para filhos, para pais. Eu oro
por amigos, eu oro por empresários, eu oro por funcionários, eu oro por pessoas que trabalham para si mesmos, Senhor, que são autônomos. Porque se nós quebrarmos essa barreira de tempo e espaço, Senhor, as pessoas ao nosso redor, o mundo vai começar a perceber que Jesus está mais presente aqui do que a gente imaginava, vivendo na vida de pais de família, de filhos, de meninos que estão na escola, de jovens que estão nas universidades sonhando com grandes coisas, Senhor, com igrejas pequenas ou grandes. E eu levanto as minhas mãos, ó Deus, para despedir os nossos irmãos desse encontro, mas com um profundo desejo de que ele não seja o fim do encontro, ele é o fim desse momento aqui, mas que quando saírem ali, Senhor, quando entrarem no carro, quando forem para casa, quando convidarem as pessoas para almoçar, quando forem descansar ou distrair-se hoje à tarde, essa é a mesma mente, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão querido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante a sua face sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça em Jesus Cristo foi demonstrada na cruz do Calvário. E a comunhão, a consolação, o trabalho do Santo Espírito de Deus seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Não somente nesse domingo, porque não há mais diferença de tempo nem de espaço, de lugar. Somos o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Você diz amém? Deus te abençoe, Deus abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, enquanto os irmãos e irmãs vão ajudando vocês